Paz do Senhor Jesus Cristo, 7 de janeiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. Vamos de leitura diária. Nosso tema da lição esta semana é Deus Pai. Faremos uma explicação teológica resumidamente. Durante esta semana, a igreja é chamada a aprofundar o entendimento bíblico sobre Deus Pai, como a primeira pessoa da Trindade, a fonte da divindade, aquele de quem procede o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é uma ideia abstrata, nem uma projeção humana. Ele é o Deus vivo que se revela, age, ama e governa. Conhecemos sua identidade, atributos e glória por meio da revelação de Cristo, da ação do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo. Portanto, estudar o Pai é fortalecer a fé, corrigir distorções espirituais e aprofundar o relacionamento com Deus. O tema desta terça-feira se encontra no texto, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O tema é o Pai tem a vida em si mesmo. Portanto, vejamos, o principal objetivo é fazer com que você venha entender que o Pai se revela plenamente em Cristo, o Deus que é fonte, não dependente. Vivemos em uma geração marcada por ideias distorcidas sobre Deus. Muitos o enxergam a partir de tradições humanas, experiências dolorosas, com figuras paternas ou conceitos culturais frágeis. Portanto, vejamos, contudo, a Bíblia nos revela um Pai santo, amoroso, fiel e presente, que não se assemelha às limitações humanas. Jesus, ao revelar o Pai, nos apresenta um Deus que não depende de nada para existir, pois a vida está nele mesmo. E isso confronta qualquer visão de um Deus distante, frágil ou condicionado às circunstâncias. O Deus verdadeiro não recebe vida de ninguém. Ele é a própria fonte da vida. O Deus verdadeiro não recebe vida de ninguém. Ele é a própria fonte da vida. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos, é preciso da sua ajuda. É muito importante que você continue ouvindo esta palavra. Enquanto você vai ouvindo esta palavra, seja curado, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Seja um canal de bênção. Entra aí no nosso canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu like, comenta, manda para alguém, pois Deus está falando para a glória do seu nome. Vejamos que o Deus verdadeiro não recebe vida de ninguém. Ele é a própria fonte, ele é a própria fonte da vida. Será que estamos adorando o Deus revelado por Cristo ou um Deus moldado por nossas experiências pessoais? Portanto, o Pai tem a vida em si mesmo, a fonte absoluta da existência. O Pai tem a vida em si mesmo, a fonte absoluta da existência. Quando Jesus declara que o Pai tem a vida em si mesmo, ele afirma a autoexistência de Deus. O Pai não foi criado, não foi gerado por outro ser, não depende do tempo, nem das circunstâncias. Ele é eterno, soberano e absoluto. Isso significa toda a vida
Isso significa que toda a vida procede dele, toda a sustentação vem dele, toda a existência encontra nele seu fundamento. Nós, como igreja e líderes, precisamos compreender que a vida espiritual não nasce de métodos, estratégias, cargos ou estruturas, mas da comunhão com o Pai. Quando tentamos viver sem depender dele, caímos em ativismo, vazio e cansaço espiritual. O Pai revela a vida plenamente no Filho. Vejamos, Jesus afirma que o Pai deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E isso não indica inferioridade do Filho, mas unidade perfeita na Trindade. O Pai revela completamente em Cristo. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o coração do Pai. Portanto, não se conhece o Pai por tradição religiosa, mas por relacionamento com Cristo. Uma igreja pode ter doutrina correta e ainda assim não conhecer o Pai intimamente, se não viver a vida de Cristo. Vejamos, o Pai se revela aos humildes, não aos soberbos. Jesus declarou que o Pai ocultou essas coisas dos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos. E isso confere no texto de São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Os fariseus tinham entendimento, mas não tinham revelação. Os pequeninos são os humildes, dependentes, ensináveis. A igreja, os seus respectivos líderes, também juntamente com a sociedade, devem entender que a soberba intelectual e espiritual continua cegando pessoas hoje. O Pai não se revela a títulos, mas a corações quebrantados. Uma liderança saudável é aquela que aprende ajoelhada. Uma liderança saudável é aquela que aprende ajoelhada. E o bom professor é aquele que senta para aprender, é aquele que se cala para ouvir. A vida que procede do Pai se manifesta pelo Espírito Santo. Essa vida que está no Pai regenera o pecador, restaura o quebrantado, sustenta o crente, concede esperança eterna. E é o Espírito Santo quem aplica essa vida em nós, produzindo novo nascimento, comunhão e transformação. Temos que entender que fora de Deus não há existência, mas não há vida verdadeira, melhor. Fora de Deus há existência, mas não há vida verdadeira. A igreja precisa conduzir pessoas à fonte, não apenas ao templo. Precisamos conduzir pessoas à fonte, não apenas ao templo. Permita-me aplicar mais um pouco. Quantas vezes nós estamos preocupados se as pessoas estão se sentindo bem, se vão gostar do que estamos falando, se vão reparar as paredes dos templos, em vez de nós nos preocupar se estamos conduzindo essas pessoas a Cristo, a fonte da salvação, se estamos pregando realmente a palavra que salva, que liberta, que confronta, que edifica, que consola e que exorta, ou estamos tentando agradar homens para ver os nossos templos repletos. Portanto, nosso objetivo
como líderes, pastores e mestres, pregadores e profetas, não é levar a igreja ou a pessoa a se sentir bem, mas é levar a pessoa à fonte da salvação, que é o próprio Deus. Vejamos, vivendo uma vida conectada à fonte da vida. Crer que o Pai tem a vida em si mesmo nos leva a uma dependência total dele. Não buscamos vida em sistemas pessoais ou em recursos, mas no Deus vivo, revelado em Cristo. Conhecer o Pai é corrigir imagens distorcidas, fortalecer a fé, gerar confiança, produzir verdadeira adoração. Estamos vivendo conectado à fonte da vida ou apenas sobrevivendo espiritualmente? O Pai continua se revelando aos humildes, sustentando os que confiam e concedendo vida abundante àqueles que estão em Cristo. Quem vive ligado ao Pai jamais seca, porque a vida eterna flui da própria fonte. Eis o chamado para nós, como igreja e líderes, como família e sociedade. Devemos escolher viver dependente do Pai, confiando em sua vida e refletindo sua glória em um mundo carente da verdadeira revelação do Deus verdadeiro. Amém.